3 valendo. Boa tarde, turminha dos 7º anos, A, B, C e D. Espero que estejam todos bem. Esse vídeo tem como propósito ser um vídeo explicativo sobre a atividade 14. Pretendo ser breve, eu sei porque vídeo longo vocês nem gostam de assistir, tá bom? Então fazer um breve comentário da atividade, do aprendizado da atividade 14, tá bom? De antemão, estou gravando no quarto da minha irmã, então se vocês ouvirem alguns barulhos externos, gente falando, são meus sobrinhos que acabaram de chegar, ou minha mãe, minha irmã, um gato que de repente possa entrar pela porta aqui, cachorro latindo, galo cantando, apesar que não está no horário de galo cantar, mas os galos aqui não tem fuso horário. Mas vamos lá, bom? Desde já um abraço e vamos para o que interessa. Há uma outra coisa, eu estou... algo bem simples, mas vou comentar com vocês que fazem parte do meu dia a dia remoto. Eu pretendo no próximo vídeo trazer uma novidade, vou cortar o cabelo, minha terceira saída desde março, tá bom? Eu vou cortar o cabelo essa semana porque eu não pretendia cortá-lo agora, pretendia cortar quando nós voltássemos, eu estaria cortando naquela semana a nossa volta. Mas está muito grande, eu vou ter que cortar, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa que é o assunto da matéria da semana. E nós vamos estar vendo, abordando a diminuição da quantidade de índios no país. Vocês vão olhar no texto de apoio da atividade, tem 2 mapas. Um mapa tirado por alguém, não fui eu, do século, referente ao século XVI, a partir do ano de 1500, onde a quantidade de índios no Brasil era enorme. O Brasil era praticamente ocupado por indígenas de várias etnias, ou seja, de várias tribos diferentes. Tupi, Guarani, Chavantes, Avaré e assim por diante. E uns 200 anos depois, já no século XVIII, a gente vai ver que há uma diminuição muito grande dessa quantidade de índios. Por quê? Devido à entrada de portugueses no Brasil, e principalmente no interior, saindo da costa litoral, da costa, ou seja, do litoral, para dentro do país, eles vão vindo e com o propósito de colonizar, a princípio de escravizar os índios, e aí os índios eles não aceitam a escravidão, a escravatura, o ato de se tornar escravo de forma passiva, eles vão para o embate, só que se você comparar a tecnologia dos portugueses, as armas que os portugueses tinham com os índios, que eram arcos, lanças e flechas, referentes à arma de fogo já existente na época dos portugueses, não havia nem comparação com o arsenal português e o arsenal indígena. E também outro elemento que foi... A gente está falando de elementos que ajudaram a diminuir a quantidade de índios no país. O que acontece? Um outro elemento que ajudou muito na diminuição dos índios aqui no Brasil foi no contato com os portugueses. O que os portugueses trouxeram? E é bem semelhante se nós compararmos o momento que nós estamos vivendo hoje. Assim como surgiu o Covid-19 na China, os portugueses trouxeram doenças de europeus para cá. E os índios, como não tinham contato com essas doenças, simples gripes, né? Não era algo tão sério como nós estamos vivendo, mas sempre o ato de gripes, de contágios virais, que o europeu já tinha adquirido anticorpo, o indígena não tinha. E aí trouxe sarampo, muito índio morreu de sarampo, né? Coisa que o português já tinha convivido, então para ele era normal pegar sarampo e pega-se uma vez só, mas o índio não tinha adquirido anticorpos para resistir. Eu citei o exemplo de gripe, de sarampo, mas resistir a essas epidemias trazidas pelos europeus, e assim também foi feito que muitos índios morressem de enfermidades. Briga interna entre índios porque não querendo ser colonizado, não querendo ser escravo do português, o índio ia para uma outra região. Ali habitava uma outra tribo, de uma outra língua, de uma outra etnia, e havia confronto entre eles. Então, as guerras entre índios que não queriam ser
escravizado com os índios que já estavam em posse da terra, veio conflitos e muitos índios morreram através dos conflitos por causa disso. Foram acontecendo situações. A própria escravatura trouxe a eliminação dos próprios. Isso foi trazendo que, ou fazendo que aumentasse o número de portugueses vindo da Europa e se estendendo-se para dentro do país. O índio fugindo de várias situações acabava sendo enfraquecido, encurralado e era morto. Não havendo mais índio para reprodução, ou seja, para gerar mais índio, foi diminuindo a espécie. Hoje nós temos pouquíssimas regiões habitadas por índios e nessas situações ainda em reservas demarcadas pelo governo para preservação da etnia indígena. Ok? Tá aí? Tudo bem? Vamos lá então. Dando sequência. As atividades são 4 perguntinhas simples, vocês vão responder. Eu fiz as 4, tirei 10. Seguinte, basicamente a população indígena ela vai diminuindo. Em 200 anos há um decréscimo, ou seja, uma diminuição muito grande em apenas 200 anos, para chegar hoje, 500 anos, um pouquinho mais de 500 anos, 520 anos, que é a chegada do europeu português no Brasil, porque o português não descobriu o Brasil já tinha habitação, eram os índios, que os portugueses já sabiam que o Brasil era habitado. O que talvez eles não soubessem era qual tipo de etnia, qual tipo físico as pessoas que habitavam o Brasil possuíam. Mas que eles já tinham noção, já tinham ciência, na verdade, já tinham ciência que o Brasil era habitado. Então, o Brasil não foi descoberto em 1500, o Brasil já era habitado muito bem antes disso. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Na questão número 1, você vai perceber que o Brasil, e aí respondendo, ajudando a responder a questão e estudando também, nós vamos entender que no século XVI, o Brasil predominantemente, praticamente 100% do seu território era dominado por índios, habitados por índios de várias etnias, ou seja, de várias línguas e de vários comportamentos indígenas e de várias formas de manifestação cultural indígena, tá bom? Havia-se no século XVI, antes da chegada dos europeus, uma predominância de ocupação do território nacional por índios. Tudo bem até aí? Espero que sim. Só que durante a chegada dos portugueses e a sua colonização nesse processo, em 200 anos, ou seja, do século XVI para o século XVIII, nós vamos perceber que o domínio indígena ele diminui. Os portugueses só não conseguiram ainda um controle absoluto na região central do país, centro-oeste, e partes do norte do país, mas em outras regiões já havia praticamente total domínio do português. Isso em 200 anos, ou seja, no século XVI, 100% de predominância e domínio de índios. Tá bom? Os indígenas dominavam, ocupavam 100% do nosso território. Em 200 anos, ou seja, saindo do século XVI para o século XVIII, essa predominância de domínio, ou seja, povoamento da terra do nosso território, ser ocupado por índios diminui. Tá bom? Os portugueses só não tinham domínio sobre parte da região norte e centro-oeste do país, mas nas outras regiões, sul, sudeste e região nordeste, o homem branco, o homem europeu, o português já predominava, ou seja, tinha-se mais homem branco dominando ou morando no Brasil do que propriamente índio. Bom? Ok até aí? Espero que sim. Questão número 3, vamos lá. Você percebe que a partir do momento que os portugueses vão chegando e adentrando o território nacional, a diminuição de índios morando no país vai diminuindo. Porque existem os conflitos, né?
existem a questão de saúde, as epidemias, existem a revolta e índio morrendo e não tendo a sua reposição, ou seja, morre-se pessoa e não nasce, a tendência a diminuir. Era o que estava acontecendo. Morria-se índio e não havia a continuidade da raça, vamos dizer assim, tá? Da etnia indígena. Não havendo, assim, acabou acontecendo que os índios foram diminuindo no país, tá bom? Aumentava-se a quantidade de homens brancos e homens indígenas diminuindo por causa de motivos variados. Beleza? Tá aí? Tudo bem? E vamos para a última questão a ser respondida. Vamos lá? E por que foram diminuindo os índios no país? A questão de doenças, epidemias, fome, que eles acabavam se refugiando para outros lugares e às vezes iam para regiões que o alimento era menor. Então, por fome, epidemia, doença, guerra entre eles mesmo, porque você se deslocava da sua, onde estava a ocupação da sua tribo, se deparava em outra região que ocupava-se outra tribo que falava outra língua, outro idioma, e com medo, uma acabava se chocando com a outra, então guerra entre eles mesmo, e também fugindo da exploração, escravatura, ou seja, fugindo da escravidão provocada pelos portugueses. Foram os motivos, ou foram um dos motivos que levaram à diminuição do povo indígena no Brasil. Tá bom, turminha? Um abraço, fiquem com Deus, ajudem os seus familiares aí, qualquer coisa estou à disposição. Lembrando que provavelmente no próximo vídeo estarei com o cabelo cortado. Não sei que tamanho estará, se eu vou passar maquininha, se eu vou só dar uma diminuída no tamanho, não sei. Mas eu pretendo estar com o cabelo cortado. Fiquem com Deus, estou à disposição de vocês. Bom, abraços.